Alô, alô, galera do sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar sobre os números positivos e negativos, ok? Então vamos falar aqui sobre os números negativos. Os positivos vocês já conhecem, né? Que a gente já estudou o conjunto dos números naturais. E aqui nós vemos que é, em nosso dia a dia, nem sempre os números naturais eles são suficientes para expressar as situações do dia a dia, né? Então, como por exemplo, uma temperatura negativa. Como é que a gente vai representar com um número natural? Não dá, né? Assim, recorremos aos números negativos. Veja mais exemplos. Então, aqui nós temos um demonstrativo de um extrato em real, certo? Um demonstrativo de uma conta de um banco. Então, nós estamos vendo o seguinte, que aqui nós temos uma operação, o valor e o saldo, e as datas aqui do lado, certo? Então, a pessoa, o que aconteceu? A pessoa fez primeiramente aqui um depósito de R$ 250, já tinha de saldo 300, vai ficar com um saldo positivo de R$ 550. Então está usando aqui um número positivo, um número natural positivo, né? Já depois ela fez um saque de 350. Veja que aqui, ó, existe um menos, certo? Menos 350. Então, o saldo aqui diminuiu 350, ficou só 200, que é positivo ainda o saldo. Depois ela fez mais um saque. Aqui, ó, saque de R$ 300. Então ela ficou com saldo negativo, R$ 100 negativo, certo? Que lá na hora, hoje em dia, não se coloca mais assim. Eles geralmente, na maioria do banco, eles colocam D, que significa débito, em vez de colocar o menos, tá certo? Então ele bota um D ao lado do número, tá bom? Então aqui vocês estão vendo que uma situação que está usando números negativos, né, para representar. Vamos ver outra situação aqui falando sobre temperatura. Nós temos os termômetros aqui, né? E eles medem em graus Celsius. Esse Czinho aqui significa Celsius, né? Que é a temperatura para medir. Aqui no Brasil a mais usada. Em outros países utilizam outros tipos de nomes, né? Que é o Fahrenheit, outros nomes que usam em outros países, certo? Então aqui nós temos São Paulo, Curitiba, Gramado, São Joaquim, Rio de Janeiro e Salvador. Nós vemos aqui a marcação no termômetro de um certo dia onde foi medida a temperatura. A gente está vendo aqui que o zero, ele separa os números negativos dos positivos. Vejam só aqui, 10 graus negativo, 20 graus negativo, 10 graus positivo, 20, 30 e assim sucessivamente. Então, aqui, por exemplo, São Paulo, nós estamos vendo aqui 0 grau Celsius está aqui no centro. Então, quanto estaria São Paulo aqui? Se 10 é aqui, São Paulo vai marcar 9 graus nesse dia aqui, 9 graus Celsius. Já aqui em Gramado, se 0 é aqui em Gramado, vai marcar 2 graus negativos. Então, como é que seria isso? Teria que colocar menos em Gramado, né? Menos 2 graus, certo? 2 graus aqui em Gramado. Então, pessoal, tem outras situações também. Os números positivos são aqueles maiores que zero, indicados por mais, ou até sem o sinal, como eu coloquei alguns exemplos, mais 2, mais 678. O 23 está sem sinal, mas a gente sabe que ele é positivo, mais 5,5. E os números negativos são aqueles menores que zero e indicados com o sinal de menos. Vejam, menos 6, menos 154, menos 9,6, menos 1, tá bom?
Então aqui nós temos o quê? Outro uso dos números negativos e positivos, que é falando sobre altitude. A altitude ela pode ser negativa e a altitude pode ser positiva. Isso em relação ao zero. Quem é que vai ser o zero? O nível do mar. O nível médio das águas do mar, ele é chamado de zero, tá certo? Se sobe, então nós temos uma altitude positiva. Exemplo, um avião está sobrevoando no mar a 2.000 de altitude positiva, né? Então já é uma indicação. Um submarino está em alto mar, numa altitude negativa de menos 200, está vendo aqui, menos 200 metros. O avião sobrevoando uma altitude positiva de 2.000 metros, tá certo? Então aqui é o uso de números positivos e negativos. A reunião desses números que eu falei, negativos, o zero e os positivos, eles formam os números inteiros. Os números inteiros são esses números que a gente pode citar: menos 2, mais 20, mais 50, menos 10. Todos esses números são números inteiros. Então, baseado nisso, pessoal, eu trouxe para vocês esse simples exercício aqui com 2 questões só, tá bom? Que você vai resolver aí no caderno. Só copiar isso aqui e responder. As temperaturas acima de 0 grau são representadas por números positivos e as temperaturas abaixo de 0 grau por números negativos. Representa as seguintes situações com os números inteiros, que foi isso que eu falei, são aqueles números positivos, negativos e o zero. Então tá aqui para você responder. No 2 diz: nas agências bancárias, os créditos são representados por números positivos e os débitos por números negativos. Representa as seguintes situações com números inteiros. Então é o caso que eu falei aqui. Os débitos são representados por número negativo e os créditos por números positivos. Então você vai representar isso aqui com números também inteiros, tá bom, pessoal? Então essa foi nossa aula. Então fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!